Novamente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo o vídeo aí, é mesmo boa de madrugada, quem sabe. Bom, continuando aqui a resolução das nossas questões de vestibulares do SIS e do PSC. No caso aqui, agora a primeira questão da apostila número 3, que envolve os conteúdos do terceiro ano do ensino médio para, para os programas de vestibulares para entrar aí na Universidade Estadual do Amazonas e na Universidade Federal do Amazonas, né? Na UEL, na UFAM. Bom, a gente tem aqui a questão falando a respeito sobre um processo de eletrização, né? Vamos lá. A sequência de ações ilustra o processo de eletrização de um corpo inicialmente neutro. Então, a gente tem aqui um corpo neutro, certo? E um corpo aqui positivo. A gente tem uma segunda situação onde a gente vai aproximar e induzir, ó, aproximação e indução. Porque ele fala bem aqui na imagem, não sei se está tão bem assim. Ele fala aqui, qual é uma aproximação e indução. Ou seja, o corpo que estava neutro, eu vou aproximar um corpo que está positivo, certo? Logo depois, ele vai ligar o quê? Ele vai ligar um aterramento ao induzido. Depois de ligar o aterramento ao induzido, ele vai cortar o aterramento e afastar os corpos, beleza? A partir desse processo, o corpo que era inicialmente neutro ficará com carga A, nula, uma vez que o aterramento foi desfeito e os corpos foram afastados no final do processo. B, positiva, uma vez que alguns de seus elétrons escaparam pelo aterramento. C, positiva, uma vez que alguns elétrons do aterramento migraram para ele. D, negativa, uma vez que alguns de seus elétrons escaparam pelo aterramento. E E, negativa, uma vez que alguns elétrons de aterramento migraram para ele. Então tá, vamos analisar a situação aqui. A gente tem inicialmente então, um corpo neutro, certo? Nosso corpinho neutro está bem aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Neta. Verificar melhor. Então a gente tem inicialmente aí o nosso corpo neutro. E a gente tem aqui um corpo que está positivo. De primeira eles estão afastados, só que aí a gente vai pegar e vai aproximar eles. O que vai acontecer quando a gente aproximar eles? Inicialmente sem o aterramento. Bom, já que esse corpo aqui está cheio de cargas positivas, esse corpo que está neutro, o que vai acontecer? Bom, por lei natural, né, os opostos eles vão se atrair e os de sinais iguais vão se repelir. Portanto, o positivo desse camarada aqui vai repelir o positivo desse camarada aqui para esse lado, certo? E vai fazer o quê? Vai fazer com que os elétrons, as cargas negativas, sejam atraídas para esse lado aqui. Só que aí o que acontece? Com esse processo acontecendo, a gente vai adicionar um fio terra nele, certo? Fio terra aí nesse processo. Adicionando o nosso fio terra, o que vai acontecer? Graças ao nosso corpo que está aqui com cargas tanto positivas como negativas, né? As negativas estão sendo atraídas para onde? Estão sendo atraídas aqui para o nosso corpo indutor. Só que a gente tem aqui desse lado que uma determinada quantidade de cargas que está positiva, correto? Então o que acontece? Vai migrar da Terra para esse camarada aqui uma determinada quantidade de cargas negativas também, a fim de equilibrar essas cargas positivas que estão sendo expulsas aqui pelo nosso camarada aqui, ó, pelo nosso camarada indutor. Então vão migrar cargas negativas para cá, a fim de tentar manter o equilíbrio aí. Então o que vai acontecer depois daí? Esse camarada ele vai ser cortado. Então vai sobrar aqui o nosso corpo que antes estava neutro, só que agora com um acúmulo maior de cargas o quê? Negativas, devido à migração dos elétrons de aterramento para ele, e o nosso corpo que estava aqui positivo vai permanecer positivo,
E o que que acontece? Eles vão se afastar depois, né? Porque só é o que está mostrando aqui, afastamento dos corpos. Depois que a gente afastar esses corpos, o que que vai sobrar? Vai sobrar justamente o nosso corpo aqui, que antes estava neutro, agora com acúmulo de cargas o quê? Com acúmulo de cargas negativas devido ao processo de indução. O processo de indução atraiu essas cargas negativas para cá, deixando somente as cargas positivas desse lado. E o aterramento fez o quê? O aterramento fez com que migrasse da Terra cargas negativas para poder equilibrar aqui, né? Para poder haver um equilíbrio eletrostático entre essas cargas positivas que estavam se excedendo para esse lado, fazendo com que após o desligamento do Terra, as cargas negativas que saíram do Terra para ele permanecessem lá, e após o afastamento dos dois corpos, nosso corpo que antes estava neutro, ele ficou com cargas negativas devido ao aterramento, né? Então a nossa alternativa aqui é a letra E, negativa, uma vez que alguns elétrons do aterramento migraram para ele, beleza? Uma questão teórica aí, bem tranquilinha, né, sobre o processo de eletrização. No mais, se você gostou do vídeo, é só você deixar seu like, um comentário positivo aí, ou uma dúvida de repente, e a gente vai estar respondendo aí conforme for o caso, beleza? Se inscrever no canal também, seguir as redes sociais, no Instagram. Muito obrigado, desde já, até a próxima.